Olá, meus amores! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, gravando esse vídeo para te auxiliar de alguma forma. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Amorim, sou terapeuta, sou psicanalista, sou coach. Aproveito para te convidar para me seguir lá no Instagram, onde eu estou lá em tempo real. Acesse aqui abaixo, @psicanalista Evelyn Amorim e vá até o Instagram entender um pouquinho mais sobre o que eu faço, sobre a minha profissão. Vamos lá. O assunto, eu estava indecisa entre dois assuntos para a gente conversar hoje. E eu decidi trazer um assunto mais leve para a gente iniciar essa trajetória de vídeos aqui no YouTube. Então, eu tinha dois assuntos, um era um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais denso, por isso eu decidi trazer um assunto mais leve para a gente iniciar. E eu tenho certeza que esse assunto vai agregar muito na tua vida hoje, porque hoje é segunda-feira e talvez você esteja precisando dessa injeção de ânimo. Muitas pessoas, né, elas iniciam a segunda-feira muitas vezes desanimada, muitas vezes cansada. Às vezes o final de semana não foi tão bom quanto ela gostaria, porque a vida é dinâmica e nós precisamos realmente, né, de ânimo muitas vezes para fazer o que a gente precisa fazer. Muitas vezes nem é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Então, decidi gravar esse vídeo aqui pra gente bater esse papo gostoso. Vamos lá. Eu quero começar te dizendo algumas coisas que acontecem muito em consultório. Eu vejo muito nos atendimentos, né, nos acompanhamentos terapêuticos, que por muitos, inúmeros motivos, as pessoas elas acabam se perdendo em alguns momentos da vida. Por exemplo, uma pessoa que foi negligenciada em algum momento da vida, sofreu vários tipos de abuso, talvez emocional, talvez, né, sexual, e essa pessoa, ela passa a ter uma visão da vida e dela mesma de uma forma muito negativa. E tudo isso é um reflexo de tudo que ela viveu lá no passado. Então, ela não sabe ser diferente. Isso é muito importante que você entenda, porque talvez nem seja você que esteja vivendo isso. Talvez você tenha acessado este vídeo porque você esteja convivendo com alguém que está passando por uma depressão, ou por uma ansiedade, ou por alguma fobia. E isso precisa ficar muito claro. Uma dessas situações é frescura. A depressão, quando alguém tem uma depressão, ela entra num processo de autodepreciação, de autopiedade, de raiva muito grande. E a dor é imensa. Você não tem noção, se você nunca teve uma depressão, de como é estar dentro dessa pessoa que tem a depressão. Eu sei porque eu já tive depressão há muitos anos atrás, como vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui está bem ciente de que eu já passei por esse processo, por isso que eu ajudo de uma forma tão especial cada uma das pessoas que chegam até mim, porque eu já estive nesse lugar. Então é muito mais fácil eu entender o que está acontecendo com essas pessoas do que alguém que nunca passou, né? Vai tratar com uma técnica, mas não com empatia. A empatia é algo muito importante para um profissional da área da saúde mental, porque sem a empatia, ele não consegue acessar o que o seu paciente está sentindo e acaba sendo um atendimento muito técnico, muito frio e não tão eficaz. Então, quando a pessoa passa por inúmeras situações no decorrer da vida, ela acaba se sentindo muito inferior, muito insuficiente, ela passa a ter um olhar diferenciado para os relacionamentos que ela tem
E com isso, ela acaba prejudicando muitas áreas da vida dela, porque ela tem uma base, né? Ela tem uma base, que é aquilo que ela viveu no passado. E essa base traz para ela essa falta de amor, essa falta de carinho, onde ela vive a vida toda buscando isso. Eu vou ser um pouquinho mais clara com vocês, tá? Digamos que uma criança com 5 anos de idade, ela precisava muito da atenção da sua mãe, só que a sua mãe não tinha paciência. Digamos que essa mãe não tinha paciência. Ou talvez essa mãe tinha algum problema, digamos que uma depressão. E essa mãe não tinha condições psicológicas de cuidar dessa criança, mas ela tinha que cuidar, porque a criança estava ali e somente ela poderia cuidar. Só que essa criança, o que que ela foi registrando dentro dela? Por a mãe não estar bem, né? Ela poderia chorar, ela poderia ser agressiva, ser irritada. Essa criança não tem noção de que essa mãe está doente. Então, a criança registra o quê? Para a criança que não tem consciência, não está com o racional totalmente desenvolvido, para essa criança o problema está nela. Então, se a mãe dela não abraça, é porque ela não é amável. Se a mãe dela não dá carinho, é porque ela não merece. Se a mãe dela não é uma boa mãe, por que só com ela acontece isso? E ela vai registrando dia após dia, essas sensações, esses sentimentos. E quando ela está lá na fase adulta, ela se transforma num adulto inseguro. Ela não sabe receber amor. E aí, o que que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser uma pessoa que busca aceitação, que busca carinho, que busca atenção o tempo todo, que não confia, né? Claro que é sempre muito subjetivo, o que serve para um não serve para outro, mas existem várias hipóteses. Ou essa pessoa pode ser igual à mãe, ela pode trazer essa doença para a vida dela e ela pode ser exatamente como a mãe foi com ela. Ou ela pode também adquirir o hábito de rejeitar as pessoas, porque ela não conhece o amor, esse amor de afeto, de carinho, então ela conhece uma frieza. E para ela a frieza se torna muito natural. Então ela começa assim a rejeitar as pessoas, a ser fria com as pessoas. Enfim, é tudo muito único. Mas o que que eu quero trazer para vocês? Não começou o conteúdo ainda, hein? Quando você passa por uma situação dessas, é realmente muito doloroso e não dá para esquecer muitas vezes é muito difícil para você superar. E sozinha, na maioria das vezes, você não consegue superar, tá? Isso eu falo para vocês porque em consultório eu trabalho isso diariamente com os meus pacientes. Não é fácil de se superar numa situação dessa. Mas uma coisa que é muito importante é, enquanto você não olhar para essa situação com clareza, com carinho, com cuidado e cuidar desse desamparo que aconteceu na sua vida, você nunca vai sair do ponto onde você está. Infelizmente, tá? Então, para a gente resolver um problema emocional, um trauma emocional, problemas comportamentais, sim, é necessário que se entre num processo terapêutico, que se olhe com mais carinho, que tenha alguém que saiba o que está fazendo para te direcionar. E se esse é o seu caso, se você já se identificou até agora, até esse momento com o vídeo,
Já aproveita, deixa o seu like aqui abaixo, deixe nos comentários se você se identificou com qualquer coisa que eu disse até este momento do vídeo e já me segue lá no Instagram. Entre em contato comigo que eu posso te ajudar a sair dessa situação, tá bom? Mas quando essa pessoa, vamos voltando para o conteúdo, quando essa pessoa passa por tudo isso, ela tem uma visão da vida muito negativa, porque ela passa a acreditar que todas as pessoas que estão ao redor dela vão fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, e não necessariamente a mãe, ou o pai, ou a avó. Isso pode acontecer com alguém em qualquer fase da vida, né? Não necessariamente só na infância. Em qualquer fase da sua vida, você pode sim vivenciar um trauma e isso ficar registrado em você de forma que você não consiga se libertar disso. Então, é necessário que você olhe para tudo isso. E como eu estava dizendo, essa pessoa começa a ter uma visão muito negativa e ela passa a não saber muitas vezes quem ela é, o que ela quer, né, para a vida dela. E isso impacta em todas as outras áreas da vida. Impacta na vida conjugal, se ela for casada, porque o marido é o primeiro que sente, né, gente? Quando a gente não está bem, a pessoa que está ali com a gente diariamente, né, convivendo, ela vê muitas coisas e muitas vezes ela nem pode mencionar, porque senão vai sair, né, uma faísca ali. Então, mas você prejudica sim o seu relacionamento amoroso conjugal, tá? Porque você não sabe se comportar muitas vezes, às vezes você vê coisa onde não tem, ou talvez tenha coisa e você não vê. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, tá? Os filhos também sentem muito de perto, né, essa situação, quando a mãe ou o pai está vivenciando algo negativo na vida dele, os filhos são os primeiros que sentem, porque você não vai ter paciência com seus filhos, nem na hora do jantar, do almoço, da lição, né, na hora do banho, e você acaba se tornando uma pessoa muito áspera, muito rígida, porque talvez também você esteja reproduzindo o que você aprendeu lá na infância e você esteja repetindo tudo isso, tá? O trabalho sente realmente muito, porque digamos que você tenha trazido para a sua fase adulta uma insegurança e você não consegue ser a mulher segura, a mulher que transmite confiança, a mulher que sabe o que está fazendo, e você sempre está insegura, sempre pisando em ovos em tudo que você vai fazer no seu trabalho, não consegue assumir mais responsabilidades, não consegue seguir adiante. Então é muito importante. Contrapartida, se você for da outra forma, que é a rígida, você sempre pode estar dando patadas onde você estiver, sendo grosseira, né? Sendo áspera. Então, é muito interessante que você entenda tudo o que está acontecendo com você, para que você consiga se transformar de verdade, de dentro para fora, e parar de ser simplesmente o reflexo de tudo que você viveu. Nós passamos, nós vivemos, sim, não tem como voltar atrás e mudar o que aconteceu. Mas de hoje em diante, eu posso me tornar, me transformar uma pessoa diferente com as ferramentas certas, com as estratégias certas, com o profissional certo, sim, pode acontecer, tá? E uma coisa muito importante, a gente consegue decidir, sim, mudar. A todo momento nós podemos decidir, eu quero mudar, não quero mais isso. E uma coisa que é muito importante nesse processo é entender o que move a sua vida. O que te move? O que faz você levantar todos os dias da sua cama? O que faz você levantar e trabalhar e cumprir com as suas responsabilidades, sabe? Existe uma motivação para isso.
né? Se você está aqui nesse vídeo, eu entendo que você está no seu momento de mudar, de fazer algo para transformar isso na sua vida. Não perca mais tempo, então. Comece agora. Comece já, tá? Me procura lá no Instagram, me chama. Vou deixar o link do WhatsApp aqui também na descrição do vídeo, tá? Vou deixar também um livro que eu estou lendo neste momento, que está sendo maravilhoso para mim, que é Autoestima como Hábito. Eu sou uma pessoa que eu amo leitura, então eu sempre estou lendo. E este livro, ele é terapêutico, ele é maravilhoso, ele é lindo de se ver. Então eu vou deixar também aqui no link da descrição do vídeo, tá? Então pense hoje, o que move você? O que move a sua vida? Por que você acorda todos os dias, né? Isso vai te dar clareza do porquê você precisa mudar, do porquê não dá mais. É inaceitável continuar como você está. Inaceitável continuar sobrevivendo. Está na hora de você começar a viver. Viver, respirar com leveza, respirar com felicidade, voltar a ser feliz, voltar para a sua essência, para o que você nunca deveria ter deixado de ser. Mas enquanto você não entender muitos pontos na sua história para poder ressignificar de verdade, você não vai conseguir sair dessa estagnação emocional, deste ponto onde você está hoje. Então, eu quero te fazer esse convite. Me chama lá no Instagram, vai lá e me segue, ou me chama no WhatsApp e vamos começar hoje a transformar a sua vida. A sua história não te define. O que você faz com ela, sim, define quem você é. Eu posso hoje utilizar todas as minhas dores, né? Que todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo teve desafios na vida. E eu, Evelyn, poderia utilizar todas as minhas dores para continuar me depreciando, me machucando, me colocando cada dia mais para baixo e chegando no fundo do poço cada vez mais. Mas eu utilizei, graças a Deus e graças a muitas ferramentas e a profissionais que, assim como eu hoje, né, ajudo pessoas, eu utilizei isso como um trampolim lá no fundo do poço para subir e utilizar todas essas dores, todos esses desafios como ferramenta para me transformar numa pessoa mais forte. A dor, o trauma, ele faz duas coisas com você. Ou ele te transforma numa vítima e você vai ficar o resto da vida sofrendo, se lastimando e reclamando, ou ele te transforma numa vencedora, onde você vai utilizar toda aquela dor como força depois que você superar e vai poder ajudar outras pessoas assim como eu fiz, tá? Se você não conhece a minha história, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link também da minha história, para vocês entenderem um pouquinho de tudo que eu já vivi para eu chegar no ponto que eu estou hoje, tá bom? Meus amores, eu espero vocês no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram. Não deixa de dar o like aqui no vídeo para que outras pessoas que talvez precisem desse conteúdo hoje também recebam, tá? E manda, compartilha com alguém que você sabe que precisa desse vídeo hoje e que possa ser uma esperança a mais para essa pessoa, assim como foi para mim quando eu precisava, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.